Peço, irmãos, que se coloquem de pé. Vamos ouvir a palavra do Senhor com nosso irmão presbítero Rafael. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou muito feliz por estar aqui com os irmãos nessa noite, foi me feito o convite, não vou me delongar com os irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, vamos fazer uma leitura alternada, vocês podem me ajudar. Quero agradecer também ao Anderson, presbítero Anderson, por esse convite. Deus abençoe a sua casa, toda a tua família, os pastores que estão aqui, toda a igreja. Lucas capítulo 10, vamos ler do versículo 25 ao 37. Hoje foi o dia da Bíblia, né? Foi falado bastante sobre a Bíblia de manhã, né? E hoje à noite, um culto de missões. Sabemos que é inútil fazer missões sem a palavra de Deus, né? E a prática dela. Todos acharam? Vamos fazer alternadamente. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse Jesus: E quem é o meu próximo? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros ou denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Todos. E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, essa parábola que acabei de ler só aparece registrada no Evangelho de Lucas. E esse texto nos mostra um certo doutor da lei que se levanta e começa a experimentar Jesus, fazendo-lhe algumas perguntas. Naquela época, um doutor da lei era um perito nos ensinamentos religiosos da lei mosaica. E ele estava experimentando Jesus para ver o que ele diria em resposta a uma pergunta ardilosa. A intenção desse homem era apanhar Jesus em sua armadilha, só que Jesus responde a pergunta dele com uma contrapergunta que está no versículo 26. E para se esquivar, o doutor da lei tenta restringir o amplo significado da palavra próximo
E apesar desse doutor ser estudado, ele tinha um entendimento equivocado da lei. Enquanto esse homem queria apenas ficar na teoria, Jesus o leva para o campo da prática e do amor e da ação. E começa a narrar a parábola do bom samaritano. Nessa história, irmãos, tem 4 personagens principais. O homem ferido, que foi saqueado e jogado à beira do caminho. Os 2 religiosos que passaram longe e o samaritano. E o versículo 30, que nós já lemos, ele diz assim: deixando meio morto. No tempo de Jesus, irmãos, era perigoso viajar por esse caminho, pois havia rochedos, buracos, e os criminosos, eles aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem. E quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguia escapar. E foi isso que aconteceu com o homem aqui na parábola. No versículo 31, o texto diz assim: um certo sacerdote, vendo, passou de longe. Me permita conjecturar aqui nessa noite, não está na Bíblia, eu não estou afirmando, mas me permita conjecturar. Talvez aquele homem já caído, aquele homem que tinha sido espancado, estava machucado, ferido, levantou seus olhos talvez embaçados, olhou e talvez conseguiu reconhecer o sacerdote, todo machucado. Talvez, por que não pensar que aquele homem machucado, caído, que foi espancado, que estava meio morto, não nasceu uma grande esperança no coração dele? Pois bem, está descendo um sacerdote, e nós sabemos que, basicamente falando, um sacerdote era um ministro que agia como mediador entre Deus e o homem, oferecia sacrifícios agradáveis, expiatórios, servindo no templo. E talvez aquele homem, sabendo disso tudo, vendo vindo um sacerdote de longe, cresceu uma esperança no coração dele. Bem, aquele homem é um sacerdote, aquele homem ele serve a Deus no templo, aquele homem oferece sacrifícios, aquele homem ele intercede pelo povo, talvez ele vai me ajudar. Mas não foi isso que aconteceu. O texto diz que ele passou bem longe. Aí no versículo 32, o texto também diz que também, de igual modo, um levita fez. Todos nós sabemos que um levita é aquele que também trabalhava no templo. É aquele que, na época, ele exercia uma atividade ligada ao culto em adoração a Deus. A última coisa que o levita fazia no templo era louvar. Vocês sabiam disso? Porque a maior parte, eles trabalhavam no templo. E as pessoas acham, hoje em dia, eu sou levita, eu adoro a Deus. Isso da levita não existe mais não, meu irmão. A última coisa que eles faziam no templo era louvar. Hoje em dia existem cantores, não levita. Mas a Bíblia diz aqui que o levita, ele já tinha um exemplo do sacerdote, que passou longe. Agora o levita, ele comete aqui o mesmo erro que o sacerdote cometeu, ou seja, passou de longe. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: independente do seu erro, independente do que você fez, independente das pessoas que não te dão créditos, fica tranquilo, porque Jesus de Nazaré, ele não desvia o caminho, ele vai na tua direção. Você pode ser o pior pecador que existe, ele te olha com íntima compaixão. Meu irmão, a sociedade pode te desprezar,
pode não dar nada para você, as pessoas podem te ver e desviar o caminho, mas Jesus Cristo é aquele que vai ao teu encontro. Ele ressuscitou ao terceiro dia, meu filho. A primeira pessoa que Jesus ele perguntou foi de Pedro. Ele fala: avisa Pedro que eu ressuscitei. Ou seja, Pedro já tinha negado ele 3 vezes. E a primeira pessoa que ele pergunta é Pedro. Você lembra de Adão também? Adão não tinha capacidade nenhuma de se reconciliar com Deus. Nenhuma. Quando pecou lá no jardim do Éden. Quem foi até Adão? Foi Deus. Então nessa noite o mesmo Deus está aqui para ir ao teu encontro, ir ao encontro da sua necessidade. Ele não desvia o caminho. Meu filho, se ele desviasse o caminho, coitado de mim, coitado de você. Se você olhar para o lado, cada um que Deus tirou das drogas, do crime, da prostituição, cada um que está do teu lado, que a sociedade não daria nada, mas se você está aqui nessa noite, é porque ele não desviou o caminho e foi ao teu encontro e estendeu as suas mãos para te tirar do buraco, para te tirar do lamaçal do pecado. É por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia. O homem não dá nada para você, meu irmão. Mas Jesus, ele dá. Jesus, ele te vê. Jesus, ele conta com você. É o único que tira lá a pessoa do tráfico, do crime, transforma em missionário, transforma em um pastor, transforma em um obreiro, transforma em mestre. É o único. É o único que não faz acepção de pessoas. E ele está aqui nessa noite. E não vai desviar o seu caminho, independente do que você fez. Mas se você subir agora no trono da graça, ele é poderoso para te perdoar nessa noite. É poderoso para te perdoar, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está nos ensinando através desta palavra que muitas pessoas que eram para fazer o que ele pede não estão fazendo, que é amar o próximo e estender as suas mãos. Eu costumo dizer, o lugar mais rico dessa terra é o cemitério. É o cemitério? É. Eu concordo com quem falou isso. Por que o cemitério? Porque lá no cemitério está cheio de pessoas que um dia falaram que iam fazer e não fizeram. Que tinham talentos, foram desperdiçados. Deixaram para amanhã, amanhã eu faço. Quando eu deixar de trabalhar, eu faço. Quando eu tiver um tempo, eu faço a obra. Lá está sonhos que não foram realizados, chamados que não foram atendidos. Então, para mim, dons e talentos que estão lá enterrados. Quando Deus chamou, pessoas que eram para estar aqui ensinando, por causa de algumas coisinhas, partiram e foram enterrados com seus talentos. Vai deixando tudo para amanhã, só que a morte não avisa. É igual aquele homem que tinha filhos, né? Amanhã eu pago minhas contas, minhas dívidas, amanhã, e morreu. E veio os credores, bateu lá na porta da viúva, foi lá cobrar. Pegou os filhos, né? Só que aquela mulher deu um banho naquele homem. Por quê? Naquele dia ela correu atrás das coisas, pagou a dívida, ela não deixou para amanhã. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu costumo dizer, gente que dá mais trabalho na igreja, são pessoas que não estão trabalhando, não estão fazendo absolutamente nada, estão sentados. O que mais me dá dor de cabeça na igreja são pessoas que não fazem absolutamente nada. Sabe por quê? Porque quem está trabalhando, quem está ocupado com o reino, não tem tempo para arrumar picuinha, não tem tempo para arrumar briga com ninguém. Versículo 33. E um samaritano que passou e foi lá cuidar daquele homem. Meu irmão, sabemos que os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço, e eles tinham aquela rincha. Sabemos que eles não se davam bem.
E um samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito o sacerdote e o levita, né? Então, na mentalidade de um judeu, isso não era algo comum, não era algo normal, um samaritano estender as mãos para um judeu, né? Então, os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus, e vice-versa. Mas o que acontece, o que eu aprendo aqui? Deus, ele usou uma pessoa improvável para ajudar aquele homem. Então eu aprendo nessa noite que Deus levanta pessoas improváveis para te ajudar. Deus levantou uma viúva pobre para alimentar o profeta Elias, uma prostituta chamada Raabe, e ajudou os espias quando estavam em Jericó, dando-lhes escape para eles. Uma jovem anônima foi usada como instrumento de cura na vida de Naamã. Deus é especialista em usar pessoas improváveis para fazer a tua obra. Nessa noite, cadê os improváveis que querem ser usados por Deus aqui nessa noite? Cadê os improváveis que querem sair para fazer a obra dele? Cadê os improváveis que não se conformam com esse mundo caído que está perdido? Cadê os improváveis aqui nessa noite? Deus está procurando pessoas improváveis. O pastor esses dias pregou: Deus nunca vai chamar uma pessoa desocupada. Ele sempre vai chamar uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que está ocupada. Gideão estava ocupado. Eliseu estava ocupado. Os discípulos estavam ocupados. Muitos aqui trabalham, eu trabalho, faço turno. Estou ocupado lá trabalhando na obra. E se cada um fizer um pouquinho, não pesa para ninguém. Pesa para ninguém. Então Deus está em busca dos improváveis. É por isso que entra pessoas lá de fora, que ninguém dava nada, e é consagrada presbítero, é consagrada diácono, vai a pastor, e as pessoas ainda querem reclamar, mas quando entrou por aquelas portas, teve um encontro com Jesus, ele mergulhou na obra dele. E a gente às vezes fica assim, de braços cruzados, sem fazer nada. Aí no versículo 33 diz assim: e se moveu-se de íntima compaixão. O que significa íntima compaixão? É se colocar no lugar do outro, sofrer junto com alguém que sofre. Meu irmão, igreja que não evangeliza, não tem amor pelos perdidos, está perdida em si mesma. Você sabe por que eu me preocupo com as almas que estão lá fora? É porque um dia eu estive lá. Você sabe por que você está aqui nessa noite? É porque alguém saiu da zona de conforto para ir atrás de você. Aleluia! Você sabe por que você está aqui nessa noite? É que alguém saiu do conforto do seu lar para ir atrás de você, ir atrás do seu marido que estava na cachaça, estava aí por aí perdido. Jesus morreu na cruz do Calvário, não para que ficássemos aqui parados, mas para que nós fôssemos cumprir o ID dele. Quantas pessoas estão morrendo nesse exato momento? Quantas pessoas estão no crime? Quantas pessoas estão no tráfico? E a gente parado? Quantos jovens estão morrendo a cada dia um? E a gente parado? Mas Jesus conta com você aqui nessa noite. Jesus conta com os improváveis aqui nessa noite. É hora de deixar desculpa de lado, meu irmão. Para de dar desculpa, que Deus já está cansado da sua desculpa. Talvez quando você vai orar para falar com Deus, Deus já fala: já estou cansado dessa desculpa, já vai vir desculpa. Meu irmão, no versículo 34 a Bíblia diz: pondo-o sobre a cavalgadura. Irmão, esse homem não tinha condições nem de andar, não. Ele estava ferido, fraco, quase morto. Esse samaritano colocou ele numa cavalgadura, né? E o que eu aprendo com isso? Às vezes, irmãos, quem está lá fora, não é porque não quer estar aqui, não.
Às vezes quem está lá fora é que não tem força para chegar até aqui. E está precisando de gente como esse bom samaritano, para ir lá buscar, colocar nos ombros e trazer para a hospedaria de Deus. Está precisando de bons samaritanos aqui nessa noite, para trazer as pessoas que estão lá fora machucadas, quase mortas, mas ainda não estão mortas, para trazer para a hospedaria de Deus. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, minha irmã. Está na hora de você arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Está na hora de você arregaçar as mangas e trazer as almas. Está na hora de saquear o inferno e povoar o céu. Olha o que o texto diz. No versículo 35, diz assim: e tudo o que gastares, eu te pagarei quando voltar. Porque muitas, olha só, eu te pagarei quando voltar, dinheiro, te pagarei quando voltar. Ele levou esse homem ferido para a estalagem e falou assim: olha, eu vou arcar com toda a despesa dele. Cuidou dele, atou suas feridas, né? E ainda pagou uma estalagem para ele. Esse homem, ele praticou duas coisas: bondade e benignidade. São parecidas, palavras parecidas, mas são diferentes. Ou seja, bondade é o que você pratica no dia a dia. Você passa na rua, você dá uma esmola para um morador de rua e vai embora. Você praticou uma bondade. Benignidade é diferente. Benignidade, você passa na rua, dá uma esmola para o mendigo, pega ele e tira ele daquele lugar, você soluciona o problema dele. Então ele praticou aqui uma bondade e juntamente uma benignidade, porque ele tirou aquele homem da rua, levou para a estalagem e ainda falou: ó, eu vou pagar tudo que ele gastar aí. Então ele praticou também uma benignidade. E sabe por que muitas igrejas não gostam de investir em missões? É porque missões gera gastos. Mas sai do que entra. E manter missionário, as pessoas não querem também investir, né? E também tem aquele outro lado de pessoas infiéis, pensam em si mesmas, presas no dinheiro, né? Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos do que oram, com as mãos do que contribuem. Um complementa o outro. Então não sejam omissos à obra de Deus. Então missões se faz também com contribuição. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, que tem lugar para você na hospedaria de Deus. Tem lugar. Lugar tem, mas está faltando bons samaritanos. Bons samaritanos nessa noite. Há vaga na hospedaria de Deus para você aqui nessa noite, meu irmão. Há vagas. O que está faltando é bons samaritanos para socorrer as almas perdidas. E para terminar, no versículo 30 diz assim, versículo 30, qual destes três te parece que foi o próximo? Qual desses três que parece que foi o próximo? A palavra próximo no grego significa que ela é aquele que está perto. O seu próximo pode ser um espírita, o seu próximo pode ser um bandista, o teu próximo pode ser um católico, o seu próximo é qualquer um que cruzar o seu caminho precisando de uma ajuda. Então, nós não devemos fazer acepção de pessoas, devemos ajudar quem precisar de ajuda, quem cruzar o nosso caminho. Tá? Foi assim que esse homem fez, né? E o versículo 37 diz assim, que Jesus disse, vai e faze a mesma coisa. Depois dele ter ouvido do doutor da lei, Jesus fala, você está certo, mas agora vai e faz a mesma coisa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. O doutor da lei, ele teve que admitir que o samaritano agiu com misericórdia,
compaixão e amor para com seu próximo. Mas aqui eu aprendo uma coisa, igreja, Jesus nos faz uma pergunta nessa noite, através da palavra dele. Estamos nos parecendo mais com os sacerdotes e os levitas que passaram de longe, ou com esse samaritano que parou e ajudou esse homem que está à beira do caminho? Responda para você mesmo nessa noite, com quem nós estamos parecendo? Com os religiosos ou com o samaritano que parou e estendeu as mãos, né? Meu irmão, vai e faça o mesmo que esse samaritano. Faça o mesmo. Estamos vivenciando uma época que as pessoas estão desanimadas. Só existem pessoas desanimadas. Eu estou desanimado. Estou cansado. Estou sem ânimo. Meu irmão, o nosso ânimo, há mais de 2000 anos atrás, se entregou na cruz do Calvário no madeiro. Teve seu corpo dilacerado na cruz, naquele madeiro. Seu sangue derramado na cruz. O seu maior ânimo foi o que ele fez na cruz do Calvário, se entregando por mim e por você. Meu irmão, está fraco? Olha para a cruz. Está desanimado? Olha para a cruz. Não está conseguindo caminhar? Olha para o sangue derramado na cruz da cruz do Calvário. Olha para a carne dele dilacerada naquela cruz, naquele madeiro. A graça só chegou até você, porque ele foi lá na cruz, morreu por mim e por você, sem nós merecermos. O que é graça? Favor imerecido. Você tem, mas não merecia. Eu tenho, mas não merecia. Todos nós temos, mas não merecíamos. É um presente que Deus disponibilizou para cada um de nós, mesmo sem nós merecermos. Você só está aqui nessa noite respirando porque a graça dele te alcançou. Você só está aqui andando, participando desse culto maravilhoso porque a graça dele te alcançou. Muitas pessoas deitaram de ontem para hoje, não acordaram, mas você está aqui porque a graça dele te alcançou. Te deu mais uma oportunidade, um dia, para glorificar o nome dele. Se Deus te deu mais um dia de vida, é porque tem razão para isso. É porque tem propósito para isso, senão ele nem te dava. Ele tem propósito com você ainda, meu irmão. Ele tem propósito com você ainda, minha irmã. Se você está aqui, se ele te deu mais um dia, é porque tem propósito. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. E talvez você já fez parte dessa igreja, ou de alguma denominação, e foi ferido por alguém, por algum religioso. Mas Jesus está aqui para te estender as mãos. Jesus está aqui para atar suas feridas. Jesus quer te trazer para a hospedaria dele novamente. Te transformar, te limpar, te curar. E o principal de tudo, te dar vida eterna. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Jesus nessa noite? Ou você vai enterrar mais um talento? Vai querer enterrar? Vai querer enriquecer mais o cemitério? Ou você vai usar o seu dom? Você vai começar a usar o seu talento? Tem alguém aqui nessa noite que deseja retornar, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador? É só você reconhecer o seu estado, que você tem que se arrepender dos seus pecados e ter um encontro com Ele. Se arrependa dos seus pecados, que Ele é poderoso para te perdoar nessa noite. Se não tem, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.